Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos mecanismos mais delicados e francamente destrutivos da alienação parental, o processo de como uma falsa memória é construída e implantada na mente de uma criança. Para a gente entender essa dinâmica, o ponto de partida tem que ser a definição. É ela que vai guiar a gente por todo esse processo complexo que vamos analisar a seguir. Vamos olhar bem para essa definição. O que ela está dizendo na prática? Basicamente, que um genitor inventa um evento, algo que não aconteceu, e trabalha ativamente para convencer a criança de que aquilo é real. E o propósito é muito claro: usar essa mentira como uma verdadeira arma para difamar, para caluniar e, no fim das contas, afastar o outro genitor de vez. Isso nos traz a grande questão que vai nortear a nossa análise, né? Como é que uma ficção, uma coisa que nunca aconteceu de fato, tem o poder de destruir um vínculo tão fundamental? Bom, de onde vem essa falsa memória então? A origem de toda essa manipulação não é uma simples distorção da realidade. Não mesmo. É algo que nasce do absoluto nada. Olha só como a fonte descreve o ponto de partida. É bem direto. A chave está toda aí, na ênfase da frase nunca existiu. Isso significa que não existe nenhuma base na realidade, nem um pingo de verdade para começar. Pois é. O ponto central aqui é que a semente de tudo isso é uma invenção completa. Não é uma lembrança que foi exagerada ou mal interpretada. É uma ficção criada literalmente do zero, do vazio. Certo. Mas como é que uma ficção se transforma em uma convicção, em uma verdade na cabeça de uma criança? Vamos dar uma olhada agora no mecanismo por trás dessa transformação. O processo é super metódico. Primeiro, a ideia plantada, sabe? Aquela sementinha da mentira. Depois, vem o trabalho ativo de convencimento, com repetição, com persuasão, até que a criança absorve aquilo, e não como uma história que ouviu, mas como uma memória que ela mesma viveu. Ok, então a falsa memória está lá, bem estabelecida. E agora? Ela não fica parada, não. Ela se torna uma arma. E agora que a gente vai ver para que ela é usada. A primeira coisa que acontece é a difamação. Aquela história inventada começa a ser usada para quê? Para sujar a imagem, a reputação do outro genitor. E não só para a criança, viu? Para todo mundo que quiser ouvir. E a coisa não para por aí. A agressão vai escalando para a calúnia. Agora, aquela falsa memória serve de base para uma acusação de crime, o que já traz consequências legais e sociais devastadoras. E o ataque pode chegar no nível mais extremo, a falsa denúncia. É nesse ponto que a ficção sai do âmbito familiar e vai parar no sistema legal, transformando uma mentira em um processo judicial e uma investigação. Percebe a escalada? Começa com a reputação, depois vira uma acusação de crime e, por fim, chega na justiça. O objetivo, como a fonte deixa claro, é atingir o nível mais alto de dano possível. E toda essa sequência de ataques, toda essa escalada de agressividade tem um ponto final. Um objetivo muito claro. Vamos ver qual é o resultado que se busca com tudo isso. A lógica aqui é direta e brutal. A motivação é prejudicar. O resultado final desejado é o afastamento completo. É uma linha reta, intencional, que liga o desejo de machucar com a consequência final. E esse talvez seja o ponto principal de toda essa análise. O objetivo final dessa manipulação não é só machucar, não é só causar uma dor passageira. O objetivo é literalmente apagar o outro genitor da vida da criança. E para fechar, fica uma pergunta que resume a gravidade de tudo que a gente viu aqui. Uma questão para a gente refletir. O que acontece com uma criança, com uma família inteira, quando a própria memória vira um campo de batalha?